Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé, um programa dedicado à catequese e à leitura bíblica. Nós somos chamados a participar desse programa de modo muito especial e carinhoso, que vai ao ar sempre às quartas-feiras e aos sábados com a nossa reprise. Você é nosso convidado especial a participar do Conhecimento da Fé nesse mês de agosto que nós tratamos das vocações. Antes de entrarmos no texto bíblico e de apresentar para vocês os nossos convidados, quero convidar você a rezar, a nos colocarmos na presença de Deus e a pedirmos a força do Espírito Santo sobre cada um de nós. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu te entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino nesta terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, mas abre os olhos para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do Teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de Ti vem toda boa ação e toda graça. Amém. Com esta oração de São João Crisóstomo que nós rezamos, nós damos início ao nosso Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre o mês de agosto, mês vocacional. Neste ano, que tem um sentido todo especial, estamos vivendo desde novembro passado o terceiro ano vocacional, Ano Nacional Vocacional, com o tema Vocação, Graça e Missão. Corações ardentes, pés a caminho. E no programa de hoje nós vamos abordar as vocações na Bíblia, em especial a vocação de Abraão. O capítulo 12 do livro de Gênesis traz um relato sobre a vocação de Abraão. Antes de falarmos deste tema, quero apresentar os nossos convidados. O professor Valmor, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, da PUC Goiás. Professor, seja bem-vindo. Professor Valmor, que foi meu professor na teologia, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington. Alegria estar com a alegria é toda nossa, professor. E a assessora da catequese da Arquidiocese de Goiânia, catequista Daniela Cristina Gonçalves de Araújo. Olá, padre, obrigada mais uma vez pelo convite. Fico feliz também de falar de vocação. Isso mesmo. E falar da vocação de Abraão é sempre muito inspirador. Antes de entrarmos especificamente nesse texto que vamos ler, do capítulo 12 de Gênesis, eu queria começar falando sobre essa palavra, vocação. Muitas pessoas pensavam que, num tempo não muito distante, vocação era coisa somente para religiosos, né? Para padre, freira ou religioso consagrado. Hoje, a gente já compreende vocação como sendo essa realidade do chamado para todas as pessoas. Queria que vocês falassem um pouco dessa palavra, né? Vocação, vocare. Professor Valmor. Muito bem, obrigado. Oportuna esta pergunta e para essa explanação para a gente iniciar. Vocação, vocare, significa literalmente chamar. Existe um chamado, uma vocação fundamental, que é a vocação para a vida. Todas nós, cada qual, cada pessoa individualmente, cada ser da natureza é chamada a realizar a criação, a beleza da criação divina, né? Claro, o ser humano tem um distintivo total na criação, no sentido que é imagem e semelhança de Deus, pela sua competência, pela inteligência, pela sensibilidade, pela comunicação,
e por poder reagir de maneira consciente, né? De maneira pensada, com a sua vontade, com a totalidade da sua vida, responder ao chamado de Deus. E aí, em diferentes profissões e, sobretudo, no caso, na igreja, com os seus carismas, com os seus valores, com as suas qualidades, a serviço dos irmãos, das irmãs, a serviço da igreja, da comunidade, aí se realiza a vocação. Para o matrimônio, outros para a vida religiosa, outros para as diversas funções, a catequese, o canto, a liturgia, enfim, a animação. São tantas vocações quantos são os carismas e as pessoas que se dispõem a realizá-los, né? Daniela, quando nós falamos de vocação, eu imagino que na catequese exista algum momento oportuno para se falar disso, principalmente aos catequizandos. Como o tema vocação, por exemplo, chega nos encontros da catequese? É engraçado pensar sobre isso, porque assim, acho que o primeiro momento, os catequizandos chegam ansiosos, afoitos, principalmente com essa ideia de que a vocação, ela é somente sob esse olhar do sacerdote, das religiosas, né? Então, assim, é a primeira grande moção deles, enquanto catequizandos, né? Distinguir o que é essa vocação. E no caso da preparação para a crisma, né? O sacramento em que nós vamos receber a missão de sermos igreja, de fazermos aquilo que o Senhor nos convida a fazer, eu penso que é o segundo momento mais, assim, sugestivo em trabalhar esse tema de vocação, porque fora da vocação, como o professor falou, das profissões, daquilo que nós somos chamados a fazer, nós temos o exercer a vocação daquilo que o Senhor nos convida dentro da nossa fé, dentro da nossa comunidade, né? Aquilo onde nós vamos nos encontrar, seja na pastoral da catequese, que é claro que nós, catequistas, estamos sempre puxando essa sardinha para o nosso lado também, né? Nós queremos florescer bastante esse chamado a ser catequista, mas também o chamado a ser do Ministério de Música, da pastoral da acolhida, pastoral do dízimo, enfim, todos esses caminhos que a nossa igreja pode oferecer. Convido quem está nos acompanhando a abrir a Bíblia, né, em Gênesis capítulo 12, onde nós vamos tratar do tema, objetivamente falando, do programa de hoje, a vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra natal, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o teu nome, que servirá de bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em teu nome serão abençoadas todas as famílias do mundo. Abraão partiu conforme o Senhor lhe havia dito, e com ele partiu Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sara, sua mulher, seu sobrinho Ló, tudo o que havia adquirido e todos os escravos que havia ganhado em Harã. Saíram em direção de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Abraão atravessou o país até a região de Siquém e chegou ao carvalhal de Moré. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Ele construiu aí um altar em honra do Senhor que lhe havia aparecido. Daí prosseguiu até as montanhas a leste de Betel, e aí plantou sua tenda com Betel ao poente e Ai ao nascente. Construiu aí um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão se transferiu por etapas ao Negueb. Professor Valmor, chamado, vocação, não difere e, pelo contrário, né, está bem unido àquilo que nós falamos primeiro de vocação, no sentido geral, com aquilo que acontece com Abraão. É interessante porque o que mais me chama a atenção
é que ele já é um homem amadurecido. O chamado de Deus na vida de Abraão acontece na sua idade já avançada. Mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouco, comentar esse capítulo 12, esse início, né? Até o versículo 9 do capítulo 12 do Gênesis. Muito bem, a história de Abraão está iniciada aqui no capítulo 12 e segue neste ciclo de Abraão chamado até o capítulo 25, na metade do 25, onde passa então ao ciclo de Isaac e de Jacó. E a vocação, curiosamente, em todo o ciclo, em todo o relato, ela é repetida. Aqui no 12, depois no 15, depois no 17. Quer dizer, há na autoria, no texto bíblico, há um desejo intencional em frisar que Abraão é chamado, que ele é vocacionado, quer dizer, ele não está agindo, viajando por impulso, mas por um apelo, por um chamado explícito, né? Essa vocação de Abraão compreende basicamente 3 elementos que constituem a promessa de Deus, né? Ele é atraído por uma promessa específica. Essa promessa constitui uma terra, né? Uma terra para morar, uma descendência, um filho para formar uma grande nação e para ser uma bênção universal, uma bênção para todos os povos, né? Isso vai se realizando, como a gente vê ao longo da história, ao longo da caminhada. E talvez um elemento mais para iniciar essa conversa, é importante perceber no texto que o padre Wellington leu, aí 12, de 1 até o 9, quanto Abraão está se deslocando, né? Ele é um nômade. Para entender a vocação de Abraão, a história de Abraão, esse elemento é fundamental. Ele é um nômade, quer dizer, um cigano, é uma pessoa que não tem morada fixa, mas que anda com uma barraca, com uma tenda, por um deserto, portanto, carência de tudo, calor, seca, insuportável. E à noite o frio, né? E o frio de noite, e sem água, frequentemente, buscando, não podendo carregar nada. Basicamente não tem nada, porque hoje ele está aqui, amanhã se desloca. A gente vê nesse roteiro uma caminhada que é lá de Harã, de Alta Mesopotâmia, atual a Síria. Iraque, Síria, já na Síria, na verdade. Síria, né? Ele vai até o Negev, que é Egito, já é fronteira do Egito. Atravessa todo o Líbano, todo Israel atual, parte do Egito, né? Uma caminhada aí, digamos, 300, 500 quilômetros, algo assim. E a vida dele é isso, essa representação de um povo nômade, de um povo que está, digamos, caminhando por este chamado, atraído por esta vocação que Deus faz. Daniela, quando nós falamos do chamado de Deus e trazemos a imagem de Abraão, qual que é a lição que na catequese nós podemos fazer a leitura desta generosidade da resposta? Porque o chamado, como o professor Valmor disse, ele é feito a todos, né? O chamado à vida, o chamado depois a uma vocação específica. E no caso de Abraão, o Senhor chamou Abraão a um grande desafio, a ir a uma realidade que ele não conhecia. Podemos dizer que aqui Abraão é movido pela fé? Sim, podemos dizer que ele é movido pela fé, e o mais bonito desse mover da fé dele é a confiança, né? Porque o Senhor disse a ele, e por acreditar e por confiar, ele foi. Ele sabia que era o próprio Deus, né, que estava com ele ali naquele momento. Isso também não significa que ele não iria cometer erros ou que o caminho seria fácil. A gente sabe que quando o Senhor nos convida, Ele nos prepara. Então, o testemunho de confiança de Abraão é um dos maiores sinais de aprendizado, né? Assim, para os nossos catequizandos. É o que a gente pode ofertar de melhor daquilo que Ele nos mostra. É muito bonito, porque não é apenas ter a fé, mas essa fé ela é movida pela confiança que Ele tem nele também. É interessante porque quando observamos também o sair de Abraão, ele sai com a sua casa. Sim. Os problemas domésticos, carregar aquilo que ele consegue diante de uma longa jornada. Seria possível dizer que ele já imaginasse que essa jornada duraria tanto tempo, professor Valmor?
diante dos desafios desse deserto, dessa distância, porque aqui, hoje, talvez já entendendo de distâncias a partir da nossa métrica, né, é mais fácil compreender, mas naquele tempo, talvez, ele não saberia onde iria chegar. Né? Dificilmente, né? Normalmente, quando a gente começa uma longa viagem, não imagina o percurso, as dificuldades que vai encontrar, falta de alimento, falta de lugar cômodo para repousar. Imagine-se num lugar desértico, seco, né? Sem nada, sem... Então, a lei do deserto é muito difícil. Com a tenda, dizem que quem acampa faz um giro de 360 graus, não vê nenhuma outra tenda, aí pode acampar ali. Se conseguir enxergar um vizinho, tem que se deslocar e ir adiante. Não pode ficar se atrapalhando, se incomodando. Olha que interessante isso. E dependem sempre de água. Então sempre, por isso há alguns roteiros, né? E Abraão experimentou isso, porque como faz se chega num lugar que não tem água para beber, para dar de beber aos animais, então depende muito da água. E por isso são poucos os poços no deserto, daí as dificuldades. Quer dizer, claro, Abraão parte para uma aventura, para um chamado de Deus, e isso significa uma entrega total, porque ele não tinha noção das distâncias, das dificuldades, dos desafios. Não. Eu creio que isso... A visão vai se clareando como a gente canta, né? É verdade. Daniela, quando nós olhamos para os problemas pautados, como o professor Valmor nos lembrou, né? A seca, o deserto, a fome, a água, a distância, o cansaço, o sol quente, tudo isso, o frio à noite, podemos dizer que são problemas da vida do povo, né? De hoje, né? Abraão representa também a imagem do povo, de alguma forma? Sim, com certeza, né? Não tem como nós olharmos para toda a história dele e até de outros também personagens, né, da nossa Bíblia, da palavra que o Senhor traz para a gente, e não fazer essa comparação com aquilo que nós vivemos hoje, independente daquilo que somos, de onde estamos, das condições que enfrentamos. O que vai dar sentido para a nossa caminhada, para as nossas lutas que iremos vencer, para os desafios, para a própria situação de vida mesmo, né? A fome, a falta de emprego ou qualquer outra situação, é a fé que Abraão teve e que é como um sinal para nós, da fé que nós precisamos também ter e da confiança que nós precisamos sentir, né? E dar a esse Senhor. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, eu quero partilhar com a Daniela e o professor Valmor sobre o objeto da vocação de Abraão. Ele que é um símbolo tão importante para mais de uma religião e que se tornou a imagem de um povo. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais no Conhecimento da Fé sobre a vocação de Abraão. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. O Conhecimento da Fé está de volta, agradecendo a sua audiência, você que acompanha o nosso programa na quarta-feira ou ainda no sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos vivendo o mês de agosto, mês vocacional, e hoje nós estamos falando da vocação de Abraão, partindo lá do capítulo 12 de Gênesis, recebendo o professor Valmor da Silva, do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, da PUC Goiás, e a catequista Daniela Cristina, assessora da catequese na Arquidiocese de Goiânia. Quando a gente foi para o intervalo, eu deixei uma pergunta, né? A que vocação Abraão é chamado? Porque quando nós falamos de vocação, entramos
inevitavelmente no dado específico da vocação. E quando falamos de Abraão, nós falamos de uma pessoa, um personagem que é representativo para diversos grupos, vamos assim dizer. A que vocação, professor Valmor, Abraão é chamado? Muito oportuna a pergunta, Padre Wellington. É necessário esclarecer que Abraão está na origem de das três maiores religiões do mundo, chamadas justamente de religiões abraâmicas, né? E ele é, claro, o pai da fé, é a referência de fé, seja para o judaísmo, obviamente, né, para a Bíblia hebraica que nós estamos lendo, para o cristianismo, para nós também, ele é o pai da fé, o fundador da nossa religião, primeiro, e para o islamismo, né? Os islâmicos têm uma mesma devoção, veneração. E há, inclusive, um movimento forte no mundo para a união, para o diálogo, né? A união é difícil, mas o diálogo, o respeito, a cooperação entre essas três religiões chamadas de religiões abraâmicas, né? Porque tem todas as três como referência esse patriarca da fé. Então, Abraão é movido pela fé, antes da circuncisão, antes das obras, antes da Torá, das leis e tudo mais. Os judeus desenvolvem muito esse pensamento, né? E o próprio Paulo apóstolo argumenta que Abraão acreditou, independente da lei, que ele é anterior a Moisés, independente de tudo que vem, de toda a tradição. Então, a fé, na verdade, de Abraão, segundo a gente tem disposto na Bíblia hoje, é uma fé em um Deus, esse Deus que se revela, e por isso as três religiões são reconhecidamente monoteístas, com variações, mas são religiões baseadas na profecia, na figura de Abraão, no patriarca Abraão, mas baseadas na mesma fé. Então o objeto último de fé é no Deus que se revela, que é o único na Escritura, né? Agora, esta vocação, esta promessa, tem uns objetos concretos que nós já mencionamos, estão nos textos do chamado e do envio de Abraão, que são uma terra, né? Porque, como dizia, ele é nômade, ele representa esse povo, essas tribos, esses povos que se deslocam pelo Antigo Oriente Médio. Então, a certeza de um local para se estabelecer, a certeza de uma descendência e a certeza de uma bênção. Os três elementos naturalmente se constituem, mas um aspecto mais material, um aspecto mais místico, né? Tudo como fruto, como recompensa divina a essa adesão de fé que Abraão professa. Daniela, quando a gente fala de fé, descendência, bênção, podemos dizer que os elementos que estão presentes na vocação de Abraão estão presentes na vocação de todos aqueles batizados, batizadas que fazem a experiência do conhecimento da fé, do aprofundamento das razões da sua crença, né? E isso, nós somos constituídos desse chamado, né? A ir em ação, e é bonito a gente perceber que nesses três elementos que o professor mencionou aqui agora, nós podemos assim, ele foi chamado a ir por uma terra, né, e a gerar uma descendência. Então quer dizer, ele está deixando com que a ação do Pai na vida dele seja concretizada, mas acima de tudo, ele entende o chamado que ele recebe ali. É como se eu, Daniela catequista, eu recebo o chamado do Senhor, e o meu chamado nesse momento eu entendo para onde ele deve caminhar, onde eu devo ir e como eu irei também, né? Então, assim, eu fui chamada a ser catequista, eu fui chamada a ser professora, eu fui chamada a ser mãe, e todas esses chamados, ele acabam tendo uma integração entre um e o outro, porque o que é ser mãe, né? O que é eu, professora, em relação àquilo que eu levo o meu aluno a perceber, a conhecer, e o que é eu ser catequista? É aquilo também, aquela palavra do Senhor que eu levo ali
o meio que eu evangelizo, por mais que sejam chamados diferentes, eles também têm uma sintonia entre eles. E eu falei aqui do meu chamado de ser catequista, de ser mãe, mas e o chamado que outros também vão receber e os catequizandos também vão receber, à medida que eles se põem à disposição de ser chamado. É interessantíssimo isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, professor Valmor, Daniela, são as promessas, porque quando falamos desse chamado e discernimos o chamado e vamos, digamos assim, pontuando as nuances, né, que vamos abraçando a partir da resposta ao chamado de Deus, Abraão recebe promessas. Que promessas são essas, professor, que Abraão recebe ao responder à sua vocação? Pois bem, a promessa a Abraão, basicamente, são as promessas que percorrem a Bíblia, que também a gente vai reencontrar quando Jesus chama os discípulos, e são promessas que são asseguradas a nós quando respondemos. Ou seja, quando eu faço uma adesão de fé e dou um passo, eu tenho automaticamente uma recompensa. Então, Abraão, contra todas as dificuldades, quer dizer, contra a evidência, uma mulher estéril, um homem de 75 anos, e tem um filho. Não é o primeiro, não é o segundo, o filho da escrava, não, um filho legítimo, né? Quer dizer, a adesão de fé faz que se contornem as dificuldades e se recebam as bênçãos prometidas. Então, nessa aventura de fé, quanto mais eu me lanço, quanto mais você se entrega, mais você tem a compensação. E o que é interessante é que as promessas, elas vão acontecendo não de uma vez, elas vão acontecendo de modo progressivo. E, de fato, Abraão se torna essa realidade desse pai na fé das 3 grandes religiões abraâmicas, do povo que descende dele. Ele não vê, podemos assim dizer, o cumprimento pleno dessas 3 promessas, né? Porque essa realidade ela vai se dando num progresso, acredito que pedagógico, né? Podemos entender que Deus é pedagógico na forma também de conduzir Abraão na sua caminhada, né? A gente pode comparar isso com o itinerário do catequista com o catequizando ali, né? Sim. Porque o catequista, de alguma forma, ele é o facilitador para o catequizando do discernimento desse chamado, né, Daniela? Exatamente. E principalmente quando a gente olha para o processo assim, primeiro nós vamos oferecer a esse catequizando aquilo que o Senhor nos ofereceu, né? Através do nosso testemunho, através daquilo que nós acreditamos. E é claro, ele está ali sendo constituído enquanto cristão, ele vai aprendendo e levando a palavra do Senhor a cada dia, vivendo. E o mistério divino, o bonito do mistério divino está nisso, né? Da gente poder propiciar para esse catequizando um olhar para si, para entender esse chamado do Senhor. E claro, a promessa do Senhor, ela é para a eternidade, né, Padre? Ela não é aquela promessa também assim, que a gente vai chegar ao nosso catequizando como um brinde, como algo que ele vai ganhar à medida que ele vencer uma etapa ou outra, não, né? No dia a dia, na vivência com o amor do Pai, na vivência com o próximo, na vivência com a própria evangelização dele também, porque uma vez que ele se sente chamado, independente da maneira que ele for chamado, ele vai também querer levar essa palavra, né, sair pelos caminhos e evangelizar. Eu queria aproveitar o momento para a gente trazer 3 elementos aqui que eu acho importante abordarmos quando falamos de Abraão: idade, terra e família. Falar da idade porque ele é chamado aos 75 anos. Quando a gente olha para essa idade e para a realidade familiar de Abraão, ele traz elementos também da esterilidade de sua mulher, né, professor? Nesse momento. Sim. E o lugar onde ele está
é um lugar bem diferente daquele ao qual ele foi enviado, né? Sim, o relato sempre vai acompanhando esse deslocamento, porque Abraão, de alguma forma, representa um povo, ou vários povos, ou várias tribos, que circulam por esse roteiro todo, né? Certo. E o texto vai mostrando a força da fé, com a qual, o Padre Wellington disse bem, Abraão vai descortinando a caminhada, vai tendo surpresas e as promessas vão se realizando. Então, ele vai vencendo as dificuldades. 75 anos, ele tem 4 anos a mais do que eu, né? Quer dizer, impossível. Claro, há uma simbologia, os rabinos dão várias explicações para esses números. Que não quer dizer necessariamente, talvez, isso, a idade dos 75 como nós temos, até a nossa forma de contagem de tempo. Precisamente, né? Depois, a esposa Sara é estéril, não podia gerar, né? Isso tinha um significado difícil, esse, né, professor? É um significado que percorre toda a Bíblia. Há várias pessoas, até a Isabel, né, a mãe do João Batista, que era estéril também no Novo Testamento, há vários casos. E a esterilidade é uma prova, digamos, de como Deus supre, né, supera as dificuldades, os limites humanos. Ele faz que aquela que não podia gerar consiga dar à luz. Se ele é autor da vida, obviamente, ele pode abrir o útero, né, e pode fazer gerar. Então, Abraão vai comprovando essas dificuldades que são superadas pela fé, a adesão que ele faz a Deus. Isso é muito importante, superar dificuldades pela adesão à fé. Isso a gente também observa, Daniela, na vida das pessoas. A gente pode pegar esse exemplo para a nossa realidade de vida, entendendo que a superação é possível a partir do momento em que pomos em prática a nossa fé? Com certeza. É um caminho que a gente tenta até na catequese sempre mostrar para os catequizandos e dentro também de qualquer outro ministério que a gente exerce dentro da nossa própria igreja, né? As superações, elas são formas da gente se fortalecer na nossa fé. Então, à medida que os desafios vão se aproximando, à medida que as dificuldades aumentam, é uma forma também de nós crescermos na fé, de nós crescermos na confiança no Senhor e de nós pensarmos também naquilo que nós estamos melhorando, né? Assim, porque a cada desafio, a cada superação, algo em nós também cresce, evolui. E assim, sucessivamente, não tem como a gente falar que após essa superação, que após essas dificuldades que são rompidas, é claro, com o exercício dessa fé, que a gente não vai apresentar esse desenvolvimento, né, esse crescimento. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar mais desses elementos, falar da terra da qual Abraão toma posse, né, e consequentemente todo esse povo, e da superação dessas dificuldades da própria família, das quais gerarão aí as origens de outros grupos importantes para a história da humanidade. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais conhecimento da fé, hoje falando sobre um tema interessantíssimo, a vocação de Abraão. É daqui a pouco. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. Estamos de volta com o conhecimento da fé aqui na nossa TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, você que sempre nos honra com a oportunidade de, neste dia, entrarmos aí na sua casa para juntos manusearmos a palavra de Deus, para lermos um pouco da Bíblia e, é claro, continuarmos aprofundando no conhecimento da nossa fé
que tem as suas raízes nas Sagradas Escrituras. Nesse terceiro bloco, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Vou pedir para Daniela, catequista, para poder fazer a leitura para nós até o versículo 8º. Abraão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e te multiplicarei sobremaneira. Abraão caiu de rosto por terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não será mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei sobremaneira fecundo. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabeleço minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, através de suas gerações, uma aliança perene, para que eu seja o teu Deus e o de tua descendência depois de ti. A terra na qual migrares, toda a terra de Canaã, eu a darei em propriedade perene a ti e à tua descendência, e eu serei o seu Deus. Olha aí, essa aliança, eu queria que, antes de entrar especificamente nesse momento importante para a vida de Abraão, perguntar, professor Valmor, o que significa a aliança propriamente dita aqui, quando falamos da aliança de Deus com Abraão? A aliança tem sentidos amplos, basicamente é um contrato, que nós chamamos hoje, né? Existe aliança de iguais, quer dizer, uma pessoa que faz um contrato com a outra. Existe aliança de rei para rei, compromete um povo. E esse foi certamente uma das ideias mais originais, mais geniais que o povo judeu conseguiu aplicar. O conceito de aliança aplicar para Deus. Deus que se propõe a fazer uma aliança, quer dizer, a fazer um contrato, um compromisso com um povo. Inclusive, se nós lêssemos aqui na sequência, tem a descrição desta aliança, que é uma adaptação, porque a aliança tinha cláusulas, naturalmente, né? Eu prometo, sob juramento, cumprir tais e tais cláusulas. E na contrapartida, você se compromete a isso e aquilo. Normalmente, como se selava essa aliança? Inclusive, o original é berit, e fazer uma aliança é karat berit, que significa cortar uma aliança, literalmente. Por quê? Porque se trazia um animal vivo, e para selar o contrato, o juramento, se cortava ao meio o animal, se esfacelava o animal em duas partes. E os personagens passavam no meio das duas partes e faziam uma fórmula de juramento. Se eu falhar no meu compromisso, pode me rachar ao meio. E outro também. Então, na sequência, não há um animal, mas, de fato, passam as aves, há depois um sono, há uma referência, uma adaptação desse cerimonial, digamos, que garantia que selava a aliança. E esse conceito, portanto, significa, claro, depois tem a aliança de esposos, né, que é um matrimônio, tem várias formas de aliança, quero dizer. Mas é profunda essa aplicação do conceito de aliança, de contrato, de compromisso entre Deus e o povo. Isso vai percorrer naturalmente de Gênesis a Apocalipse, e também com uma constante: Deus é sempre fiel à sua aliança. Isto parte lá do Noé, depois do dilúvio, vem aqui em Abraão, virá em Moisés, virá com Davi, a monarquia, com Jesus, sangue da nova aliança, né? Toda a instituição, Eucaristia, a nossa igreja fundada sobre esse conceito de aliança, para o qual Deus sempre é fiel, apesar da nossa infidelidade. E a Bíblia é uma constante dessa demonstração, né? O povo falha, mas Deus segura as pontas.
Sempre. E compreender a fidelidade de Deus talvez está na redescoberta ou no aprofundamento do mistério, justamente de tirar sempre coisas novas dessa fidelidade, né? O ser humano pode aprender a ser fiel e deve aprender a ser fiel justamente com a fidelidade desse Deus que é fidelíssimo, né, Daniela? Sim. E ele nos proporciona isso, né? Todos os dias, quando eu posso ali me reconciliar com Ele através do sacramento da confissão, né? Algo que a gente às vezes tem dificuldade de exercer, mas assim, é a forma, eu acho que mais amorosa de aliança que o Senhor fez conosco, né? De estar conosco mesmo no nosso erro, nos perdoar e nos dar essa oportunidade de fazermos um novo caminho, de buscarmos o certo, de buscarmos essa fidelidade, apesar de que para nós seja tão difícil, né? Nós somos falhos, mas enfim, nós não podemos desistir. Esse é o chamado também. Agora eu queria trazer aqui um elemento que eu acho que é importante, antes da gente fechar essa questão do chamado, é a consequente descendência, né? Porque falamos de descendência e a descendência para essa dinâmica do patriarcado é fundamental. Como nós podemos compreender melhor, e aí eu queria que o senhor pudesse lembrar a quem está em casa, professor, como se deu essa descendência de Abraão e como isso foi fundamental na formação de grupos tão específicos. Padre Wellington disse muito bem, para o povo tribal, para esse povo do Antigo Oriente Médio e, consequentemente, para o povo bíblico, a questão da genealogia ela é essencial, né? E mais tarde, quando se constituiu propriamente o povo, a nação de Israel, pós-exílio, anos mais tarde, foi muito importante recuperar a descendência, né? Isso tem marcas hoje também, os descendentes de italianos, de europeus, de portugueses e tal, vão atrás lá na vila onde o avô nasceu, de onde vieram os antepassados, pode lá buscar o registro, comprovar e conseguir inclusive cidadania europeia, por exemplo, né? Hoje tem essa prática. E quanto mais na época que não havia registro, documento escrito, mas a marca da descendência era feita pelo sobrenome, ou que geralmente se relacionava a algum elemento da caminhada, algum fenômeno, algum dado histórico, né? Os nomes são relacionados, ou filho de. Então, recuperar esta sequência, né, genealógica é importantíssimo. Sobretudo para um povo, essa organização tribal, indígena, mal comparando assim, tem uma importância essencial nos laços de parentesco, de consanguinidade. Então, o parentesco é um laço de sangue e a aliança, a hospitalidade, o respeito, o parentesco é essencial nesse sistema nômade. Então, enquanto você está junto a uma família, junto a uma tribo, sendo hóspede, você é sagrado. Ninguém toca, você é defendido, né? E até há uma lei, assim, hoje incompreendida, claro, para os nossos dias não vale, que é a chamada vingança de sangue. Então, há várias práticas, né, vários crimes que têm que ser vingados. Por quê? Porque ferem a consanguinidade. Então, esse laço familiar, a descendência, o sangue, a certeza do parentesco, ele é essencial. Claro, para nós também, a gente tem isso nas famílias, né? A minha família é sagrada, ninguém toca, ninguém critica ou bate porque eu estou me levantando para defender, né? E é assim realmente, né? E ele tem duas linhagens. Partindo do princípio de que Sara era estéril, ele vê a necessidade de constituir uma descendência a quem deixa todo o seu patrimônio com, primeiro, a escrava. Depois, a bênção de Deus que abre o ventre de Sara para conceber Isaac. Isso. Então, falando desses dois personagens, Isaac e Ismael, quais são as características deles para esses dois povos que se formam?
dois grupos religiosos que se formam. Eu penso que há aí uma, desculpa eu dizer, uma forçação, né, histórica em estabelecer Isaac como, digamos, o que deu descendência aos judeus, né, e o Ismael, né, o da escrava, como o pai dos árabes ou dos muçulmanos. E isso é quase que se formou como um senso comum, mas é equivocado do ponto de vista. Isso causa a guerra lá no Oriente Médio, compreende? Isso é perigo de guerra mundial. Eu ouvi lá em Masada, por exemplo, um guia judeu defendendo. Masada foi a última resistência dos judeus, né, já na invasão romana e tal. E 70 depois de Cristo, já na nossa era. Essa terra é nossa, Abraão comprou, foi o nosso pai Isaac, filho da Sara livre, e portanto nós temos direito, né? E ouvi um sheik, um muçulmano defendendo isso aqui é nosso, isso aqui foi o nosso, o outro irmão é que roubou, mas a legítima terra é nossa, está lá, e aí cita a mesma Bíblia, um e outro, né? E claro que isso é forçar, porque como é que nós vamos ter uma ligação nesse sentido? Então pode ter uma outra interpretação. Uma simbologia. Pode, sim. Mas eu creio que não há uma comprovação direta desta sequência, dessa ligação. É como querer dizer que Caim, por exemplo, gerou os africanos. São um tipo de leituras que não coadunam com o texto bíblico. Ao contrário, né? São contraditórios com o que o texto quer propor. Falando dessa dinâmica de aliança ainda, voltando um pouco, Daniela, olhamos para a aliança que é celebrada principalmente na dinâmica familiar. Sim. Nós, na sua grande maioria, vemos essa relação de firmada uma aliança. Hoje, dentro dos encontros e dentro da facilitação que se faz na catequese, é possível, de modo pedagógico, fazer uma pessoa entender que a aliança que ela vive com outra também se assemelha à aliança firmada entre Abraão e Deus? Com certeza, e é importante a gente pensar que essa aliança, ela é uma aliança para com o próximo, né? Porque quando o Senhor vem e faz a aliança com Abraão, era uma aliança para se estabelecer uma nação. Então, hoje, quando eu trato com o outro, aquilo que eu trato com o outro é uma forma de aliança que o Senhor me suscita a fazer dentro da própria palavra dele, né? Com os mandamentos, com aquilo que é eu ser cristão e estar por ele, né? Por esse Deus que me guia, que me faz, no convívio com o outro, entender que a minha missão também é o outro. É importante a gente pensar no outro como uma missão, como um presente que o Senhor me deu, como uma herança que Ele me dá e principalmente, né, que vai se criar essas relações. Não existe uma humanidade, não existe uma comunidade, as relações que nós estabelecemos sem o estar com o outro, sem eu entender que o outro é importante como eu também o sou. Não posso olhar apenas para mim e olhar para o outro, levar o outro a conhecer a palavra, levar o outro a viver junto comigo esse evangelho, essa missão que o Senhor tem para cada um de nós, é sim estabelecer uma aliança e é necessário, principalmente hoje. Professor Valmor, quando a gente fala do fim dos dias de Abraão, ele já deixa uma descendência numerosa, né? Digamos, ele vê a família crescer e se preocupa lá no capítulo 23 em comprar uma sepultura. Que importância tem isso, por exemplo, para o ponto de vista desse estudo, né? É alguém que podemos ainda observar, que quer referenciar o lugar desse final da vida, né? Como é que a gente pode ler esse capítulo 23? Talvez aqui seja interessante acrescentar um elemento importante, que aliás a gente devia considerar sempre, é que os textos são memória, né?
digamos que Abraão tenha vivido no segundo milênio, quase terceiro, 1800, 1900 antes de Cristo, né? E essas histórias foram contadas 1000 anos depois, foram transmitidas ao longo de 1000 anos, né? Então, isso foi aumentando, foi crescendo. Por quê? Porque foi se acrescentando a fé de gerações e gerações e gerações, até se tornar esse texto escrito que nós temos hoje. Demorou certamente mais de 1000 anos, né? Então, isso nos permite fazer leituras distintas. Por exemplo, eu já enfrentei discussão no seguinte sentido, eu digo, ora, Abraão era um nômade do deserto que não tinha nada, muito pobre. Aí alguém argumentou não, mas ele tinha camelos, rebanhos, ouro e prata, tinha tanta propriedade que, deve ser no capítulo 13, 14, ele teve uma discussão com Ló, com o sobrinho, e aí dividiram Israel, a terra toda de Israel era pouca, era pequena. Então ele disse, tá bom, Abraão disse, eu vou para a montanha, fico com a parte seca, pega a planície para você e tal. Então provavelmente há leituras, releituras posteriores, né, que mostram, sejam Abraão um modelo de rei, um modelo de pessoa rica, de grande patriarca, né? Agora, daí e é claro que não é crônica isso aqui, justamente, né? E daí eu ia chegar e aí eu digo, Abraão era tão pobre que só conseguiu no final da vida comprar uma pedreirinha para sepultar a esposa dele, né? Hebron, a gruta de Macpela que a gente visita lá no Hebron, segundo a tradição. Por quê? Porque ele não podia ser um grande proprietário na forma nômade que ele viveu. As promessas se realizaram ao longo da história, quando o povo conquista a terra, tem uma estabilidade, vem a monarquia, enfim. Mas em si, Abraão, claro, ele foi projetado pelos textos, pela memória, como uma pessoa poderosa, mas os textos vão mostrando, e inclusive isso está na idade dele, na esterilidade, nos vários elementos que a gente discutiu já, mostram como Deus olha para a fraqueza. E Deus aposta, a vocação é isso. Deus não chama os gênios, as pessoas, chama nós, né? Com nossa limitação, com o nosso jeito, com a nossa adesão, né? Isso, a Bíblia toda testemunha isso, desde um Davi, que era pastor de rebanho, vira rei de Israel, né? E assim Abraão, que era um pobre nordestino lá do deserto, e é o pai da fé. Por quê? Porque ele acreditou, né? Nosso tempo se esgotou. Eu quero aqui agradecer a participação do professor Valmor da Silva. Muito obrigado, professor. Sempre é muito bom ouvi-lo, viu? Eu que agradeço, fico feliz. E catequista Daniela Cristina, muito obrigado também, Obrigada, sua contribuição, padre. Trazendo partilhas diante desse grande desafio que a igreja tem da iniciação cristã. Muito obrigado. Obrigada pelo chamado, obrigado, e vamos aqui lutar por nossas vocações, né? Isso mesmo. Nós vamos agradecendo também a você que acompanhou essa edição do nosso programa Conhecimento da Fé e convidando você para na próxima semana estar conosco aqui aprofundando o conhecimento da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um forte abraço, até semana que vem.